Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marco Aurélio Magno, da Igreja Redenção de Aracruz, e este é o Momento Redenção de hoje para a sua edificação espiritual. No livro de Ezequiel, no capítulo 33, no verso 5 diz: Ao atalaia, toque a trombeta, e aquele que ouvir a trombeta e se der por avisado do perigo, e assim entender, salvará a tua alma. Esta é uma palavra de salvação. Meus amigos, muitas vezes nós queremos ouvir palavras ungidas, pregações ungidas. E pregações ungidas, inspiradas pelo Senhor, elas são empolgantes, elas também são confortantes, mas também são confrontantes. Isso mesmo. O confronto da palavra de Deus é para com o pecado, para quando o homem insiste em viver no pecado. O pecado é um perigo constante, porque uma vez concebido ele gera morte, uma morte espiritual que separa o homem de Deus, que o homem, morrendo no pecado, está na condição de condenação eterna, porque nós somos eternos, queridos. Mas a palavra do Senhor é para que o atalaia, ou seja, aquele que tem em suas mãos a ferramenta para avisar, ele vem anunciar aquele que está muitas vezes despercebido, para que ele ouça e se tem por avisado e fuja do perigo. Se hoje a palavra de Deus ela tem confrontado, a tua vida, se ela tem denunciado o pecado na qual muitos têm vivido, é necessário se arrepender. Arrependa-te e venha para o Evangelho. Entregue a sua vida ao Senhor. É necessário que o homem entenda que uma morte sem Deus é condenação eterna. Por isso há necessidade do arrependimento. Por isso há necessidade da pregação, que ela vai confrontar os pecados. Como eu disse anteriormente, na maioria das vezes nós queremos sempre ouvir, mensagens, pregações empolgantes, queremos ouvir muitas vezes mensagens confortantes. Isso tudo é necessário e faz parte do Evangelho. Mas também a palavra do confronto, ela é de extrema necessidade, porque ela vai fazer com que nós abrimos os nossos olhos em relação ao perigo na qual muitas vezes estamos vivendo, se estamos no pecado. A Bíblia diz: o que faz divisão entre nós e o nosso Deus é as nossas iniquidades. Mas Jesus, ele tem perdão para aquele que se arrepende. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, queridos. Por isso há uma necessidade de contritamento, há uma necessidade de arrependimento. A Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado, a um espírito contritado. Por quê? Porque Ele ouve. Há uma necessidade de ouvir a mensagem de alerta, para que o homem ele não venha estar, mesmo dentro das igrejas, mas morto. Como diz, como se fosse a Jericó, que quando ali Eliseu chegou, ela era uma cidade muito bonita aparentemente, mas no seu interior havia morte. A palavra de Deus, ela quer que nós sejamos, no nosso interior, ele venha fluir rios de água viva, tem que ter vida em nós, querido. E essa vida é a palavra de Deus dentro de nós, essa vida é o próprio Espírito Santo exalando de nós essa vida maravilhosa do Senhor. Então, entregue-se a Deus. Se hoje ouvires a voz do Senhor, e eu sei que você está ouvindo, eu estou sendo aqui uma atalaia de Deus para você. Talvez você está, talvez até no púlpito, mas em pecado. Eu quero dizer para você: se arrependa. Arrependa dos seus maus caminhos, humilhe-se a Deus, peça para Ele uma nova chance e Ele vai te dar. Talvez você está ouvindo esta palavra agora e talvez você ainda nem se entregou a Deus, nunca entrou numa igreja, nunca ouviu um apelo para se entregar a Jesus. Eu quero dizer para você: se entregue a Ele. Só Ele é o autor da vida eterna, só Ele é o mediador entre Deus e os homens, só Ele tem as palavras de vida eterna para mim e para você. Então entregue sua vida a Jesus, fale com Ele: Senhor, eu quero lhe conhecer, eu quero ser teu, eu quero ter essa vida do Senhor em mim, e Ele vai lhe dar. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Você não é uma pessoa qualquer,
Aliás, os seres humanos não são pouca coisa, pelo contrário, nós somos obra-prima da mão de Deus. Deus, quando fez o sol, ele teve sua importância, mas quando ele fez você e eu, ele nos fez parecido com ele. Então nós somos obra-prima das mãos do Senhor. Entregue a tua vida ao Senhor neste dia de hoje. Talvez você está ouvindo essa mensagem, eu quero dizer para você, Jesus te ama. Ele ama você de tal maneira que Ele está falando com você: arrependa do teu caminho, porque o que eu tenho para você é muito melhor. Ainda que o mundo, ele se apresenta, sabe, a você de uma maneira espetacular, sabe, com seus pecados, como se fossem pratos coloridos, eu quero dizer que o fim do pecado é a morte. Mas o que Jesus tem para você é uma vida eterna e uma vida com abundância nessa terra. Ainda que, sabe, passamos por aflições, o Senhor nos livra de todas, porque Ele é fiel e Ele nos ama. Eu quero orar pela tua vida. Senhor nosso Deus, abençoe essa vida que está ouvindo esta pregação. Deus, dê a ele, sabe, santidade em nome de Jesus.